irmãos, bom dia a você, seja bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Hoje, dia 31 de agosto, 9 horas e 30 minutos dessa manhã, e a gente vai finalizando capítulo 49. Até aqui nós vimos as bênçãos de Jacó. Jacó está no seu momento final, caminhando-se para o seu leito de morte. Jacó então já abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, que foram incluídos nas 12 tribos, que foram agora incluídos dentro do propósito de Deus. Deus já falou através de Jacó para que fosse abençoado os 6 filhos de Lia. 3 deles colheram frutos amargos, 3 deles colheram frutos doces. Os 3 que colheram frutos amargos, Rubem, Simeão, Levi. Os 3 que colheram frutos doces, Judá, Zebulon e Isacar. A gente vai dar continuidade hoje, e o nosso objetivo nesse vídeo dessa manhã é ver as palavras de Jacó e tentar compreender as palavras de Jacó em relação a outros 4 filhos dele. 4 filhos que são estes: Dan, Gad, Azer e Naphtali. São 4 filhos, 2 com cada concubina. Vamos então iniciar nossa reflexão por Dan. Quem é Dan? Dan é um filho de Bila. Quem é Bila? Bila é a serva de Raquel. Raquel não podia ter filhos. Raquel viu que a sua irmã já tinha dado para José 4 filhos. E ela ficou indignada, mas não pode, eu tenho que ter filhos. Naquele momento, naquele tempo, naquela tradição daquele tempo, a serva que dava filho ao seu senhor, a dona dessa serva ou a senhora dessa serva tinha o direito de tomar como posse esse filho. E é o que Raquel vai fazer. Dan, então, é o filho de Bila, mas na verdade é o primeiro filho de Raquel. E isso cria uma grande divisão dentro dessa casa. É uma casa com 4 esposas, já percebeu como é que é, né? A gente tem uma, e às vezes é difícil, né? Ô, glória! Uma casa com 4 esposas ficou bem complicado e os diálogos ali eram bem estranhos. Vamos ver o que o Senhor então profere sobre o nosso amigo Dan. Versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. De cara a gente já percebe a profecia de Jacó sobre o nosso irmão Dan aqui, sobre a tribo de Dan. A tribo que dará ao povo de Israel juízes. E é fato, muitos juízes saíram da tribo de Dan. E um dos mais proeminentes e dos mais, assim, que a gente pode ver, de todos os juízes, um daqueles que mais se destacaram foi Sansão. Né? Sansão, ele foi um juiz que viveu ali. A gente vai encontrar muito sobre a história de Sansão lá em Juízes capítulo 13 e em diante. A gente vai ver as coisas acontecendo dentro dessa perspectiva. E ele foi um juiz que caminhou dentro da visão de Deus, até que aconteceu aquele desvio de conduta, né, com Dalila. A gente não vai entrar muito em assunto, porque eu acredito que a gente vai chegar lá e a gente vai poder experimentar essa boa porção. Mas Dan, então, ele já recebe a primeira palavra: serás terra fértil de juízes. Segunda palavra que vem para ele: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talos dos cavalos e faz com que seus cavaleiros caiam por detrás. Para que você possa entender, eu quero ler uma anotação aqui. Ao relacionar Dan com uma serpente, Jacó revelou a natureza sagaz dessa tribo, os costumes que elas tinham de realizar ataques surpresa contra seus inimigos. Por que eu estou falando isso? Porque eles foram para uma terra, e ali perto do Mediterrâneo, numa região bem costeira, mas eles não conseguiram expulsar os filisteus. Ficaram ali fazendo alianças comerciais e até matrimoniais com os filisteus, até que eles viram uma possibilidade de expulsar um povo ao norte, que é o povo de Lais, ou de Laís, podemos dizer assim. A gente vai ver essa referência lá no capítulo 18 de Juízes. Capítulo 18 vai nos falar sobre isso. E eles foram e mataram o povo de uma forma totalmente agressiva e tomaram a sua terra e abandonaram eles. E não foi isso que o Senhor havia mandado para eles. O Senhor havia dado a direção para que eles expulsassem os filisteus, não o povo de Lais. E dessa forma, então, Jacó aqui já está proferindo o que eles farão. Mas olha só o que acontece no versículo 18. Uma profecia também em relação à salvação do povo de Israel através do Messias. A tua salvação espero, ó Senhor. Jacó pode estar aqui fazendo 3 coisas. Primeiro, intercedendo junto à tribo, ao filho dele, em relação a Deus, para que Deus
trabalhe no coração dele e dos seus descendentes. Jacó pode estar proferindo palavras aqui sobre a vinda do Messias e a salvação do povo de Israel. Jacó pode estar falando aqui sobre a salvação da alma e do coração do seu próprio filho, Dan. Fiz uma anotação aqui, a exclamação, a salvação espera o Senhor, sugere que Jacó estava em comunhão com Deus enquanto falava com seus filhos. Pedia para que Deus desse forças para que ele concluísse aquilo que ele precisava dizer. Ele estava anunciando coisas que em breve o Senhor faria. Fato, né? A palavra traduzida para salvação é Yeshua, né? Isso vai para algum lugar aí, consegue compreender algo em relação à salvação? Yeshua, que vem do nome Josué, ou Jeová é o que salva, Jeová é a salvação. Yeshua, então, é isso, né? O nosso Jesus. Ontem a gente estava vendo um documentário e a gente teve essa possibilidade de rever essa palavra. Yeshua. Yeshua significa Jeová é a salvação. Jesus, Jeová é a salvação. Yeshua, né? A tua salvação, ou Yeshua, espero no Senhor. E aí o que vai acontecer? Agora ele vai pular o outro filho de Naftali, Jacó aqui na reflexão, e ele já vai para os filhos de Zilpa, né? Porque na sequência Dan, e aí viria Naftali, mas ele não chama Naftali direto, ele chama os filhos de Zilpa. O filho de Zilpa que ele chama primeiro é Gad. Gad, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Querendo dizer que Gad será pressionada e será tomada já por povos que virão por detrás dele. Até anotei aqui, ó. O seu nome Gad significa boa fortuna. Como uma tropa. Pelo fato da tribo situar-se ao leste do Jordão, seu território era facilmente invadido. Jacó assegurou os gaditas que nenhuma de suas conquistas seria definitivas, mas que eles terminariam por subjugar os inimigos. Esse versículo literalmente pode ser traduzido como tropa. Gad significa tropa, significa grupamento de pessoas, os gaditas, aqueles que trabalham em tropa. Ih, que legal isso aí, né, cara? Essa tradição já... Isso para mim foi uma surpresa, eu não tinha esse discernimento, conheci agora de manhã esse fato. E aí o outro filho ele vai falar, Azer, o teu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Quando ele fala sobre Azer, ele fala também um pouco sobre aonde Azer vai se instalar. Ele vai se instalar numa região que ela tem um território, um solo muito fértil, uma região que é irrigada por rios. E dessa região nascem grandes plantações de azeite de oliva. Diferente dos seus irmãos, a tribo de Azer não vai trabalhar com gado, e sim com agricultura. E eles vão fazer alimentos maravilhosos. Os alimentos maravilhosos vinham de Gad. Gad era uma terra de comida em fartura. Azer, desculpa. E aí ele vai terminar com Naftali. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Outro filho de Bila. Naftali. Naftali. Né? Que significa Naftali. Naftali. Situada ao norte, fica perto da terra de Zebulon e Zacar. Não sei se você lembra, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali. O que vem de lá? Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz. Na terra de Zebulon, na terra de Naftali. O povo de Naftali é conhecido por um povo que tem liberdade no espírito, um povo que não fazia alianças corruptas, um povo que servia ao Senhor dentro da sua liberdade. Um povo também que se distinguia por a sua bravura, por não se vender, por não se corromper. Ele simbolizou aqui a imagem de uma gazela solta. Sugere, então, que é um povo que tem espírito livre. Né? A gente vê aqueles documentários de animais africanos e a gazela, ela sobe, ela muda de direção, ela pula, ela vai para uma direção e ela consegue fugir do seu predador. Da mesma forma, então, as palavras que foram proferidas por Jacó para Naftali. Estamos chegando no final, meus irmãos. Falta só agora os dois filhos de Raquel, os dois filhos amados, José e Benjamim. José começa no capítulo 22, Benjamim no capítulo 27, e a gente já chega no fim de Gênesis. Agradeço a oportunidade, desejo a você uma ótima semana, que se iniciou ontem, na verdade, mas hoje começam as nossas responsabilidades. Que Deus possa te abençoar e que a graça do Senhor possa inundar o seu coração, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Muita paz. Até amanhã.